Então, assim começava a história. Então, haviam grandes contratadores, entre eles, eu vou botar o nome de dois aqui, certo? Que era, vamos colocar aqui, contratadores, contratadores. O que é contratadores? É quem tem um contrato com o rei de Portugal. Os dois maiores contratadores eram o João Rodrigues de Macedo. Este é o João Rodrigues de Macedo, Inconfidente Mineiro. E o Joaquim Silvério. Este é o delator da Inconfidência Mineiro, Joaquim Silvério dos Reis. Entenda uma coisa. Esses caras fizeram um contrato com a coroa portuguesa. Só que o ouro estava acabando e eles não tinham como cumprir esses contratos. Então, eles eram homens riquíssimos, mas estavam devendo até a cueca para o rei de Portugal. Né? Então, o que eles, somado à ideia, aí havia, certo? Havia dentro de Minas Gerais a influência dos iluministas franceses. Então, vamos colocar aqui, né? Influência dos iluministas. A influência dos iluministas. Havia também o exemplo da independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos. O que acontece? Começou a surgir no Brasil uma ideia, em Minas Gerais, de fazer a independência do Estado de Minas Gerais. É claro que você tinha ali os poetas, sabe? Manuel da Costa, José Alvarenga Peixoto, Gonzaga. Haviam ali homens com ideia iluminista, com ideias revolucionárias de proclamar a República. Este é Cláudio Manuel da Costa, o Inconfidente, poeta. Este é Tomás Antônio Gonzaga, Inconfidente, poeta. Este é José Alvarenga Peixoto, também poeta e inconfidente. Mas também havia o padre Rolim, cônegos e comerciantes e o José Rodrigues Macedo, o Joaquim Silvério dos Reis, que estavam interessados na ideia de que se houvesse uma revolta e proclamássemos a independência, não precisava pagar o que ele devia para a coroa portuguesa. Então era uma mistura. Tem muito professor de história que costuma dizer o seguinte: não, era uma revolta ideológica, que eles queriam proclamar a república, certo? Outros professores que dizem: era um golpe, eles estavam só interessados em dar calote no rei de Portugal, porque eles estavam devendo muito, e eles não queriam pagar a conta que eles tinham com o rei de Portugal. Certo também. Era a junção dos dois, né? Havia o lado sonhador e havia o lado prático, né? Então eles bolaram a proclamação da República e Independência de Minas Gerais. Fizeram uma bandeira, que nós colocamos até aqui, né? A bandeira que hoje é a bandeira de Minas Gerais, né? Escrito lá, liberdade, porém que tardia. Esta é a bandeira da Inconfidência Mineira. O mais interessante é que não se sabe a cor do triângulo. Uns diziam que era vermelho, outros diziam que era verde.
latim, eu não sei direito falar em latim, libertas, qual será também, eu acho que é isso. Liberdade, embora que tardia. Então havia toda uma ideologia, mas eles eram meio coisa. Eles, por exemplo, eles não falavam em libertação dos escravos, sabe? Havia ali um pouco de tradição, em suma era uma elite fazendo uma revolta. O povo não sabia disso. O povo não tinha a menor informação. A figura que era importante e que fazia contato da elite com o povo era o Tiradentes. Vamos colocar aqui, né, a figura do Tiradentes. Este é o José da Silva Xavier, o Tiradentes. O Tiradentes, ele era um cara popular. Todo mundo conhecia ele. Ele era alferes do exército. Mas ele também não era pobre. Vamos ser bem honestos. Ele tinha uma casa boa, tinha terras, tinha até algumas farmácias. Na época eram chamadas de barbearias, uma coisa assim, que ele tinha umas certas farmácias. E ele era alferes, e ele tinha uma relação muito próxima com João Rodrigues de Macedo, né? Em suma, ele era o elo entre uma coisa e outra. Eles estavam na dependência da derrama, que quando o governador decretasse a derrama, nessa época o governador era o Visconde de Barbacena, se ele decretasse a derrama, o povo ia se revoltar, o Tiradentes ia pegar o exército, ia transformar o exército para o lado do povo, em vez de combater o povo, eles iam se unir ao povo, iam matar o Visconde de Barbacena e iam tomar conta do governo. Esta era a proposta. Mas, através de muitas conversas e tudo mais, vazou a informação. O Visconde de Barbacena descobriu a revolta, chamou o Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos contratadores que devia uma grana muito alta para o rei, e prometeu não perdoar a dívida do Joaquim Silvério se ele entregasse todo mundo. O Joaquim Silvério fez o esquema dele. Fez uma delação premiada, entregou todo mundo, pegou a grana dele, foi embora para o nordeste do país e entregou todo mundo, né? E a história diz o seguinte, que dele só o Tiradentes que morreu. Não, só o Tiradentes foi condenado. Eles foram julgados pelo crime, vou colocar aqui o crime de lesa majestade. Lesa majestade. O crime de lesa majestade, isto é, roubar a majestade. Roubar o rei. Lesar é roubar, né? Então eles foram acusados do crime de lesa majestade. O Tiradentes foi o único que confessou o crime. Ele falou, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas daria. A gente não sabe bem se ele disse isso mesmo, mas vamos acreditar. Agora, ele foi o que foi enforcado, esquartejado, e as partes dele foram pregadas lá pela Vila Rica, onde é hoje Ouro Preto. A casa dele foi destruída, o terreno foi salgado para que mais nada nascesse no lugar. Os familiares foram perseguidos e por aí vai. Mas morreram mais gente. O Cláudio Manuel da Costa, que era um advogado riquíssimo, né, era um dos inconfidentes, ele foi preso e ele enforcou, ele suicidou enforcado dentro da cela. Na verdade, nós sabemos que enforcaram ele se suicidou-se, né, dentro da cela. Suicidaram ele lá na cela. O Manuel da Costa.
Agora, você tem outros que eram homens ricos. Quando foram jogados na cela, na prisão, a maioria deles morreu de inanição, pegou doença. Durante o processo, muitos morreram, outros foram degradados para a África. Em suma, foi uma desgraça geral. A Inconfidência Mineira, ela vai acontecer e vai ser esquecida. Ninguém mais vai lembrar da Inconfidência Mineira. Porque o Brasil vai ser uma monarquia, um reino. Nós vamos ver que depois veio a família real para o Brasil, depois o Brasil faz a independência com Dom Pedro I, que é monarquista, depois veio o Dom Pedro II, que também é monarquista. Então ninguém interessava em levantar uma situação de roubo do rei de lesa majestade. Mas quando houve a proclamação da República, a República precisava criar heróis que não fossem monarquistas. Aí surge a figura do Tiradentes, né? Que tinha a cara de Jesus Cristo, né? Com aquela cara de Jesus Cristo, coisa que ele nunca teve, nem barba, nem cabelo comprido, sabe? Era careca, porque quem ficava preso, eles raspavam a cabeça por causa dos piolhos, né? Não tinha barba, porque ele era militar na hora. E quando ele foi enforcado careca, sem nada, entendeu? Magrelo, sem comida, sem nada. Então não tem nada a ver com essa figura heróica que foi criada, praticamente inventada pelos republicanos para criar um herói nacional. E o Tiradentes é, até hoje, um herói nacional. A Inconfidência Mineira é considerada uma das revoltas nativistas mais importantes, e ficamos por aqui. Tudo bem que é uma matéria, assim, ficou mais simples, mais por cima, porque nós somos primeiro grau, fundamental, né? 8º ano. No segundo grau, você vai ver isso com mais profundidade. Comigo mesmo, se for possível. Tá bom, gente? Um abraço.